Bom, quinta-feira, Elivaldo Barbosa já aqui, depois de passar na prova do Enem, né, com respostas aí de matemática, biologia, química, física e tudo que vier ele responde. A gente vai falar agora de transição do governo federal, porque já segue, né, com a liderança do vice-presidente essa transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e a proposta que já foi entregue, não é isso? Já estão colhendo assinaturas. Bom dia, Elivaldo. Olá, Neyara, bom dia a você que nos acompanha. Finalmente uma novidade, efetiva novidade, em relação a essa proposta de emenda à Constituição que trata desse novo formato que o governo pretende imprimir em relação ao auxílio emergencial, ou aliás, ao Auxílio Brasil, que será voltar a ser chamado de Bolsa Família. Ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, a minuta dessa chamada PEC da transição, acompanhado também o vice-presidente eleito do relator geral do orçamento, o senador piauiense Marcelo Castro. Quais serão os próximos passos? Primeiro, o relator do orçamento revelou que já está em busca de 27 assinaturas, no mínimo, para garantir o protocolo dessa PEC no Senado. E aí, dá início à transição. Ele é o signatário número 1 da mensagem, deve assinar e deve chamar para si a relatoria dessa matéria. Bom, aí, até o final do mês, a expectativa é que ela seja aprovada e encaminhada à casa, que é a outra casa do Congresso Nacional, no caso a Câmara Federal, para tramitar com expectativa de conclusão até o dia 16, 17, 20 de dezembro. Agora, o que está pegando nessa PEC, Neyara? Exatamente o que o governo propôs, além do esperado no próprio Congresso, que é de tornar o Bolsa Família fora do teto de gastos, não apenas por 4 anos, mas sim por perene, ou seja, sem prazo, permanentemente fora do teto de gastos. Essa é uma situação que pode gerar dificuldades na aprovação no Congresso e também repercussão no mercado, como, por exemplo, cotação de dólar, bolsa caindo, enfim, essa situação toda que o governo vai ter que administrar daqui para frente. O certo é que deu o start e a matéria começa efetivamente a tramitar no Congresso Nacional a partir dessas 27 assinaturas necessárias ao protocolo da emenda à Constituição que trata desse benefício social. Bom, vamos falar agora um pouco sobre também participando dessa equipe de transição, já convidada, 2 mulheres piauienses, né? Esse é um dos destaques, inclusive, do CidadeVerde.com. Coloca aí na tela para a gente falar um pouco dessas mulheres. Uma é uma professora, né? E ex-secretária do Piauí vão compor a equipe de transição do governo Lula. É verdade, né? A professora Karina a professora lá da UESP, que integra essa equipe, e a ex-secretária do Turismo, foram anunciadas ontem pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para compor a equipe de transição em 2 importantes grupos, né? Turismo e também políticas voltadas para os povos originais. E a professora da Universidade... Iraneide Soares, exatamente. A advogada Karina Câmara. Karina Câmara foi secretária de Turismo há bem pouco tempo. E a professora Iraneide tem uma atuação muito forte. Ela é da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, tem uma forte atuação nessa área e foi por isso que ela teve essa visibilidade nacional. Integram essa comissão de transição que ganhou uma importância muito grande, Neyara, porque ela é enorme. Terá cerca de 250 nomes, muito maior do que quando o Lula fez a primeira transição em 2002, que tinha pouco mais de 50 nomes, né? Então, são 32 grupos temáticos que possivelmente serão transformados em ministérios, aumentando, inclusive, essa carga ministerial, essa reorganização ministerial do futuro governo. Mas, para o estado do Piauí, é importante porque são 2 participações acadêmicas, digamos assim, técnicas, que se unirão à parte política da transição, seguramente darão contribuição efetiva para o governo que assume o poder no país no dia 1º de janeiro. A gente falou da transição no governo federal. Aqui não vai ter transição, né, no governo estadual, porque basicamente planejamento, é um planejamento aqui, né? Porque é o mesmo partido político, é o mesmo núcleo, né? Eu diria até, Neia, que você lembra bem, a mesma equipe de transição está no secretariado do futuro governo. Então,
uma transição absolutamente tranquila, é um período de planejamento. Ontem mesmo eu conversei com o coordenador da equipe, o futuro secretário de Segurança, Chico Lucas. Ele disse que está com a mais absoluta serenidade, a ponto do governador vai até tirar uns dias de férias. Agora o governador eleito, Rafael Fonteles, viaja hoje, vai para a Europa, Lisboa e Roma, e retorna no dia 2 de dezembro. Então, ele teve realmente uma intensa atividade. Merecidas férias, né? Mais que merecida. Terminou o segundo turno, que foi aquele sufoco todo, o segundo turno da eleição presidencial. Teve a composição da equipe administrativa em quase toda a totalidade. E agora ele tirou aí esses dias de férias com a família e fica aí o restante do mês até o dia 2 de dezembro, quando ele retorna às atividades para concluir essa transição e preparar a posse, a diplomação e a posse em 1º de janeiro. Mas já está recebendo visita de prefeitos, né? Isso é uma constante, isso vai fazer parte realmente do dia a dia do governador. Exatamente. Agora foi uma visita importante, Neyara, porque simboliza um gesto de que as pessoas às vezes ficavam sem dúvidas. Será que o governador eleito Rafael Fonteles vai se meter na eleição da PPM? Ele vai ficar ali dando opinião, manifestando preferências? Vai sim. Ele vai. E ontem ele recebeu 2 prefeitos, os prefeitos de Caridade do Piauí, chamado também de Toninho de Caridade, é Antoniel Silva, é filiado ao PSD. Qual é deles? De camisa preta. E o outro de camisa verde é Tairo Mesquita, prefeito de Santo Inácio do Piauí, filiado ao PT. Os 2 são pré-candidatos a presidente da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, que terá eleição em dezembro. E os 2 foram lá e receberam o seguinte conselho de Rafael Fonteles: olha, se juntem aí, façam um acordo, façam uma única chapa e de oposição e vão para a disputa, que terá a simpatia e o apoio do governador eleito. O atual presidente, Paulo César Moraes, será candidato à reeleição e já prepara também a formação da sua chapa. Nós teremos aí o primeiro confronto pós-eleição do Estado entre aliados do governo e o principal partido de oposição, no caso, progressistas. Agora vamos falar do orçamento de 2023, né, que foi enviado pelo prefeito Doutor Pessoa, mas que foi completamente remodelado esse orçamento, redistribuída a verba pelos vereadores. É verdade, Neyara. O orçamento geral de 4,6 bilhões de reais foi completamente alterado em relação à distribuição dos recursos, em mais de 100 milhões de reais. Eu coloquei alguns pontos, por exemplo, que chamam mais a atenção dos remanejamentos autorizados ontem pelos vereadores. A Secretaria de Governo vai repassar 10,5 milhões para a Fundação Municipal de Saúde, uma área importante, saúde, mas também há outros remanejamentos. Ou seja, só para eu entender, foi retirado da proposta inicial do prefeito 10 milhões e diz assim, não, está muito dinheiro para a Secretaria de Governo, passa 10 milhões para a saúde. Bota para a saúde. E na ETURB, um orçamento de 167 milhões de reais. Foram retirados 80 milhões de reais. Quanto que era da ETURB? 167 milhões. A metade. Foi passado para esse Foi para esse trans, setor de transportes, né? Então os vereadores decidiram isso, tira a metade e bota para o transporte coletivo, bota para esse trans. Tem mais, né, Yara? A Sencasp, que é a Secretaria de Cidadania, Ação Social e Políticas Integradas, foram retirados ou remanejados 32,4 milhões de reais. Aí essa verba foi dividida em várias áreas. A CEMEC ficou com a maior parte, 20 milhões, e o restante distribuídos para a CEMEL, que é do esporte, a SENDEC, que é do desenvolvimento econômico, Economia Solidária, que vai acabar, inclusive, vai ter uma fusão com a SENDEC, e a Secretaria da Juventude, que praticamente não tem orçamento, é um orçamento mínimo na proposta inicial da Prefeitura de Teresina. E, para fechar, nós temos a Secretaria de Comunicação, que houve um remanejamento de 12,2 milhões de reais. Aí serão beneficiadas a SAAD Rural, Produção Agropecuária, que vai acabar, vai ter uma fusão com a SAAD Rural na reforma administrativa, e a SAAD Sudeste. Foi assim que os vereadores entenderam em relação a esses remanejamentos. Pois bem, eu conversei ontem com o secretário de Planejamento, João Henrique Souza. Ele informou que a Prefeitura ainda vai receber esse orçamento modificado e vai analisar, vai saber o que vai merecer um possível veto da Prefeitura em relação ao que os vereadores decidiram ontem. Agora, o que mais preocupa a Prefeitura não são esses remanejamentos, Neyara. O que mais preocupa foi uma situação que os vereadores deixaram o prefeito amarrado, os pés e as mãos amarradas. Foi a redução do poder de remanejamento do gestor de 35% para 10% do orçamento do município. Então, aí é o ponto que será questionado, seguramente será vetado pelo governo, que vai lutar
para um acordo, manter o veto na Prefeitura de Teresina, porque nessa condição, segundo o João Henrique, praticamente o prefeito fica sem nenhum poder de mexer no orçamento do município. Ou seja, depois dessa remanejada da Câmara Municipal, o prefeito só pode mexer em 10% desse valor. É verdade. Até a legalidade dessa medida vai ser questionada no veto. Os remanejamentos não. Os vereadores foram corretos, legítimos e entenderam que a concentração de recursos em poucos órgãos estava demais, acima da dose. E fizeram uma distribuição até correta. Agora, realmente, essa parte de tirar poder do prefeito no remanejamento de recursos, eu achei que eles passaram um pouco do limite.